Fala galera, tudo bem? Pessoal, você treina e não cresce? Pois bem, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar as principais estratégias nutricionais para que você possa aumentar a sua massa muscular de forma mais rápida. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender as principais estratégias. Então para você que não me conhece, eu me chamo Matheus Reis, sou nutricionista clínico e esportivo e nesse canal eu mostro justamente aí o processo de aumento da massa muscular, emagrecimento e também melhora da performance. Bom galera, a base alimentar para a gente ter aí um aumento da massa muscular de forma mais rápida é justamente focar nos 3 macronutrientes que a gente tem na nossa alimentação, que é justamente a proteína, o carboidrato e também as gorduras. Pensando nesse contexto, começando pela proteína, a gente deve variar o consumo proteico entre 1,6 até 2,2 gramas por quilograma de peso corporal, ou seja, pega o teu peso, 70 quilos vezes 1,6 ou até vezes 2,2 gramas por quilograma de peso corporal e você vai ter mais ou menos a quantidade em gramas de proteína que você deve consumir no teu dia. Devemos lembrar que também as fontes principais de proteína que a gente tem é justamente ovo, frango, carne, sardinha, atum. Pensando nas fontes vegetais, a gente tem a soja, a gente também tem lentilha, ervilha, o próprio feijão também é uma boa fonte proteica para você que é talvez vegetariano ou até mesmo vegano, também seriam opções muito interessantes no consumo proteico. Assim como a suplementação de whey protein também, né? Uma estratégia muito bem-vinda nos momentos que não tem como organizar ali uma fonte de proteína muito mais elaborada, como por exemplo um frango, uma carne até, ali no meio da tarde, por exemplo, não dá para fazer isso, pronto. Foca ali na wheyzinha que já vai ser uma opção bem interessante. Além disso, a gente tem as fontes de carboidrato, né? Pensando na quantidade de carboidrato, a gente deve variar esse consumo de carboidrato entre ali 3,5 até, por exemplo, 6 gramas por quilograma de peso corporal, focando também no aumento da massa muscular. Isso pode até ser um pouquinho maior, chegando a 7 gramas por quilograma de peso corporal, depende de como você esteja evoluindo, principalmente no teu percentual de gordura, certo? Então, se você estiver aumentando muito o percentual de gordura, vale ressaltar que isso pode ser mais ajustado, tá bom? E isso aí você calcula vezes o teu peso também. Então, entre 3,5 vezes até 7 ali, você pode calcular multiplicando aí o teu peso vezes essa variação, que você vai ter mais ou menos a quantidade em gramas de carboidrato durante o teu dia. Lembrando que as principais fontes também de carboidrato são justamente pão, macaxeira, tapioca, arroz, macarrão, enfim. Então a gente tem várias opções de fontes de carboidrato. Lembrando também que a gente pode sim estar consumindo algumas fontes um pouquinho mais açucaradas, como o próprio doce, chocolate, rapadura, mel, rapadura lá ele, né, mel, doce de leite, enfim, então são boas opções também de fontes de carboidrato. Você pode ficar variando essas fontes, não tem problema, desde que, novamente, o teu percentual esteja muito bem ajustado. E voltando para as fontes aí, no caso das gorduras, a gente deve variar esse consumo de gordura entre pelo menos 20 a 30% do teu gasto calórico, do teu consumo total de calorias do teu dia. Então isso deve variar aí entre 0,5 até 1 grama por quilograma de peso corporal. Lembrando que isso também deve ser ajustado de acordo com o teu percentual de gordura. Então foque mais nas fontes de gordura que você vai ter ali de forma mais poliinsaturada, como exemplo do azeite, abacate, castanha, amendoim, que aí você vai ter sim ali uma propriedade um pouco mais interessante, até mesmo no acúmulo de gordura que ser um pouquinho menor, né, em relação ao potencial dessas gorduras aí poliinsaturadas. Bom, um outro ponto muito importante é justamente a quantidade calórica vindo desses macronutrientes. A gente deve lembrar que para aumentar a massa muscular, a gente tem que sim aumentar o consumo calórico, ter um superávit calórico. E a gente tem como uma média ali de consumo calórico a mais do que a gente realmente necessita, de pelo menos 500 a 600 quilocalorias por aí o teu dia. Então, por exemplo, se você precisa consumir para manter o teu peso de 2.000 calorias, pronto, em cima desse valor de 2.000 para você manter o teu peso, a gente precisaria acrescentar cerca de 500 a 600 para você começar a aumentar ali tanto o peso corporal, claro, em relação ao contexto de um percentual de gordura um pouquinho mais baixo, certo? Tomando cuidado com esse percentual de gordura e também dando uma proporção maior e uma quantidade de macronutrientes mais favoráveis para você aumentar a tua musculatura, aumentar ali a síntese proteica, ter um favorecimento também dessa recuperação muscular, justamente por esse superávit calórico. Então, sem o superávit calórico, fica um pouquinho mais complicado da gente aumentar sim a massa muscular. Então, necessariamente, a gente tem que sim aumentar um pouquinho esse consumo calórico para você aumentar a massa muscular de forma mais veloz, de forma mais rápida também. Bom, outro ponto muito importante aí que a gente não deve esquecer é justamente a distribuição das refeições ao longo do nosso dia. Lembrando que a gente também deve ter uma certa quantidade mínima de proteína durante o nosso dia, que pode ser tanto concentrado em 3 refeições, mas o ideal ou a forma mais estratégica que a gente pode fazer isso é distribuir essa quantidade de proteína ao longo aí de pelo menos de 4 a 5 refeições ao dia. Então, em quase todas as refeições ou em todas as refeições, você pode estar colocando proteína. Então, por exemplo, você começar o teu café da manhã junto ali, sei lá, um pão
com ovo e queijo, né, e um cafezinho, lembrando que isso pode variar de acordo com a quantidade, certo? E colocar uma fruta, talvez, no teu café da manhã também. No lanche, colocar uma porção de whey com leite, aveia e uma fruta, um exemplo. Na hora do almoço, fazer um almoço mais completo com arroz, feijão, salada e a fonte proteica como frango, carne, fígado, peixe. No lanche da tarde também, fazer ali uma estratégia de whey com leite, fruta e um iogurte. Você bater tudo isso, ou até mesmo colocar em uma tigelinha e você consumir com a colher. E no jantar também, você pode repetir tanto o teu café da manhã, colocando ali um cuscuz, até mesmo uma tapioca, dependendo muito da tua estratégia também. Ou repetir o teu almoço, colocando ali talvez um arroz, uma saladinha e um frango. Então tente fazer pelo menos de 4 a 5 refeições com proteínas, que o fracionamento proteico ali é interessante, mas a gente também tem evidência relatando que você fazer 3 refeições apenas ao dia e contabilizando o total de proteína durante o seu dia que você deve consumir, também não tem tanta diferença assim em relação ao processo de hipertrofia. Mas o interessante, como eu disse, é de fazer de 4 a 5 refeições, até para você diluir um pouco mais essa quantidade calórica durante o seu dia a dia. Bom, a outra coisa muito importante, eu diria até que uma das coisas mais importantes nesse processo de aumento da massa muscular de forma mais rápida é justamente a intensidade e o volume que você vai colocar no teu treinamento. Então tente falar com o teu educador físico para que ele ajuste justamente ali as cargas, ajuste os intervalos que você vai fazer. Claro que eu não sou autoridade para te orientar em relação a isso, mas fale com o teu educador físico para que ele te oriente em relação a esse ponto. E também a questão do sono, né? A recuperação, ela justamente acontece no nosso sono. Então, assim como as produções hormonais de GH, testosterona, controle de cortisol, a gente tem tudo ali durante o nosso sono. Então, se a gente faz uma privação ou até mesmo um sono mais quebrado durante a noite, isso fica muito mais complicado a gente aumentar a massa muscular de forma mais veloz e mais rápida. Bom, e uma dica aqui extra para vocês, antes de dizer essa dica, já dá o like nesse vídeo. A dica extra aí que eu trago para vocês, justamente é as suplementações, né? A gente tem vários suplementos que a gente tem muitas evidências científicas, que são justamente a Whey Protein, dando esse suporte proteico ao longo do nosso dia, né? Então você pode colocar essa Whey em alguns momentos estratégicos, como no turno da manhã, ou até mesmo ali no turno da tarde, ou até mesmo em um pós-treino que você não tenha como fazer uma refeição. A Whey poderia se encaixar perfeitamente nesse momento. E além disso, a creatina também, a gente tem como evidências, muitas evidências científicas em relação à força, à energia rápida, até mesmo em relação ao processo de hipertrofia, realmente, justamente por aumentar essa força muscular, né, essa força ali durante o teu treinamento. E além disso, a gente também tem os pré-treinos ou as cafeínas, que também ajudam em relação à nossa performance e prolongar o tempo de fadiga, né? Então, consequentemente, você tem ali uma cafeína, né, junto do pré-treino, até mesmo a cafeína de forma isolada, a gente consegue sim prolongar essa sensação de fadiga e você conseguir ali aumentar as cargas e, consequentemente, ter um aumento dessa musculatura por um desgaste, né, ou microlesões de forma mais evidente nessa musculatura de forma mais recorrente. Bom, então para você aumentar a massa muscular, o gatilho é justamente o teu treino, mas para destravar esse aumento e aumentar de forma mais rápida é justamente a tua alimentação. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e também mandar para uma pessoa aí que você acha que precisa ver esse vídeo para justamente aprender um pouco mais sobre esse processo de aumentar a massa muscular. Então é esse conteúdo que eu tinha para trazer hoje para vocês e até mais. Tchau, tchau!